dar início a mais um programa do Fala Mocidade, que é um programa de perguntas e respostas voltados para os jovens, com temas atuais e interessantes trazidos pelos próprios jovens da mocidade. Gostaria de chamar o nosso convidado de hoje, Pedro Paulo, por favor. Hoje nós falaremos sobre ansiedade, com o tema Você também é ansioso? Ansiedade é um grande mal-estar físico, psíquico, uma aflição, uma agonia. É um desejo veemente, impaciente. E na nossa vida corrida, muitas vezes, com muitos afazeres, querendo agradar muitas pessoas, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E muitas vezes a ansiedade nos traz frustração também. Emmanuel nos alertou do seguinte: se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador, em tarefa santificante, mas por desespero, sem remissão. Hoje o nosso convidado, Pedro Paulo, ele é psicólogo, trabalha aqui na Comunhão em grupo mediúnico e dá palestras aqui também e também em outros centros. Eu gostaria de começar te perguntando se a ansiedade é sempre algo ruim. Bom, boa noite a todos. Antes de responder, eu queria primeiramente agradecer a Deus, primeiro pelo dom da vida, por estarmos aqui reunidos numa casa de oração, de reflexão, e agradecer o convite da casa também, da gente estar aqui trocando essa ideia, né? De antemão, a gente estava conversando agora de pouco, ela chegou para mim e disse assim: eu estou ansiosa. Eu disse: eu também. Então estamos os dois. E essa ansiedade, ela é produtiva, ela é positiva. Nós não vamos viver sem ansiedade, né? Você fez a pergunta... Se é sempre algo ruim a ansiedade? Tá, não, nem sempre é algo ruim. Até porque a ansiedade é uma resposta de um conjunto natural de fatores que existe no nosso corpo e no nosso espírito, né? Todos nós temos o chamado instinto de preservação. E esse instinto de preservação, ele sempre vai nos colocar numa situação ou de lutar ou de fugir diante de um perigo iminente, né? Esse perigo iminente, às vezes ele é real, às vezes ele é irreal, mas sempre vai, de alguma forma, nós vamos estar atentos a esse processo. Quando que a ansiedade é boa, vamos dizer assim? Quando ela promove algum tipo de construção, algum tipo de edificação nas nossas vidas. É quando ela nos move para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente haja ou reaja diante de uma dificuldade. Aí a ansiedade é positiva. Agora, quando o contrário, né? Quando a gente começa a se preocupar com coisas irreais, quando a gente começa a desenvolver expectativas descabidas, e as expectativas descabidas, elas nos levam a um estado de ansiedade crônico, aí a ansiedade não está mais a nosso favor. Ao invés dela propiciar o desenvolvimento, ela está propiciando ou a paralisia ou o atrofiamento, ou seja, a gente começa a deixar de desenvolver as nossas potencialidades, ou até mesmo ela começa num processo de autodestruição, seja uma autodestruição interna, porque ela vai começar a refletir no nosso corpo, ou uma autodestruição externa, que é quando a gente começa a agredir as pessoas e desenvolver relacionamentos doentios. Então, nesses dois aspectos, a ansiedade a gente sempre tem que ficar atento para ver em que ponto em que a gente está se situando. Então, o nervosismo diante de um evento é normal. Normal. Nós vamos começar com algumas perguntas que foram feitas pelos nossos jovens da mocidade. A gente fez uma selecionada, enquanto vocês vão fazendo as perguntas para os nossos auxiliares até chegar a mim, tá bom? Então, a primeira pergunta: quais os efeitos biológicos e psicológicos causados pela ansiedade? Bom, biológicos, a nível orgânico, no nosso corpo, a gente tem vários, né? Normalmente, o ansioso crônico, o ansioso constante, ele começa a desenvolver calafrios, taquicardias, sudorese excessiva, ou seja, sua muito, né? Começa a ter tremores, começa a ter dores internas sem causas aparentes, a boca fica seca, o estômago começa a ter uma série de problemas, ou você tem prisão de ventre, ou você começa a ter desarranjo intestinal, né? O seu sono começa a ser
também prejudicado, ou você dorme demais, e aí a gente chama isso de hipersônia, ou a gente dorme de menos, a gente chama isso de insônia, né? A gente começa a ter uma insegurança constante e, principalmente, a nível psíquico, a gente começa a se desvalorizar, porque a ansiedade, a ansiedade crônica, a ansiedade, vamos dizer assim, maléfica, ela tem a ver também com a nossa autoestima. Então, quando eu não tenho uma autoestima boa, quando eu persigo o tal do perfeccionismo, né? Quando eu começo a querer me colocar dentro dos modelos que a sociedade impõe sem considerar a minha personalidade, a minha individualidade, a minha essência, o meu perfil, aí eu começo a desenvolver uma série de questões psicológicas. Então, a gente vai começar a ficar inseguro, a gente vai começar a se tornar dependente das pessoas, né? Porque a gente está num processo de insegurança. Ou então a gente começa a ter preocupações exageradas, e essas preocupações exageradas vão levar a comportamentos de controle, ou então comportamentos de autossabotagem. A gente vai começar a não querer se desenvolver porque a gente acha que não é capaz, ou porque a gente acha que pode acontecer alguma coisa de pior. E o pior do que isso, a gente começa também a querer controlar os outros, né? E isso tudo, com o excesso, com a progressão desse sentimento ansioso, desse estado ansioso, você vai começar a ter medo de morrer. Muitos transtornos de ansiedade geram ataques de pânico. A gente atende constantemente pessoas no consultório que vêm com reclamação de ataque de pânico, né? Porque a ansiedade, ela é positiva e a gente tem que saber manejá-la, trabalhá-la. Se eu não consigo fazer isso, ela é progressiva e ela vai aumentando, né? Primeiro ela vira um transtorno de ansiedade, depois ela pode gerar um transtorno de depressão, que é algo mais sério, né? E aí você vai comprometendo o teu psíquico, o teu emocional, o teu mental e o teu orgânico. Porque aí o teu cérebro não começa a produzir as substâncias ou os hormônios necessários para o bem-estar, e aí tudo vai começando a atrofiar, né? Então, é importante que a gente lide, né, vamos dizer assim, no patamar natural, mas que a gente fique sempre atento a essas situações. Então, quando eu começo a chorar demais, quando eu começo a rir demais, né, quando eu começo a começar a querer me isolar das pessoas, tá? Isso tudo são sintomas, são indicadores que a gente pode estar num processo mais crônico da ansiedade. Perfeito. O que pode provocar ansiedade espiritualmente falando? Teria alguma relação com obsessão? O Livro dos Espíritos, ele nos fala que, tem uma pergunta lá que Kardec fala para os espíritos, se nós estamos acompanhados, né? Se nós vivemos acompanhados. E aí o espírito responde, muito mais do que você imagina. Tem um pessoal aí dos bastidores espíritas que fala que nós temos 7 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados. Isso, se a gente fizer uma conta básica, nós somos mais ou menos 7 bilhões encarnados. 7 vezes 7, 49. O pessoal mais jovem aí que está no Enem deve fazer essa conta mais rápido. Então, a gente tem aí mais ou menos uns 50 bilhões de espíritos que transitam no nosso planeta, nas diversas dimensões, né? E nós temos espíritos que nos ajudam, espíritos que nos atrapalham e espíritos que vêm cobrar-nos de débitos anteriores. São chamados nossos desafetos e nossos obsessores, né? Então, existe sim uma influência tanto positiva quanto negativa, nós sofremos isso? Sofremos. Isso faz parte da nossa realidade e faz parte do plano divino para o nosso desenvolvimento, para que a gente possa discernir, né? Mas esse mesmo Livro dos Espíritos, ele nos explica como é que os espíritos se comunicam com a gente de acordo com a sua classe, de acordo com a sua ordem. Então ele diz lá que quando um espírito de tal ordem chegar perto de você, por exemplo, se tiver um espírito ainda, vamos dizer assim, atrasado no processo evolutivo, um obsessor, ele vai se comunicar com a gente de uma maneira. Ele vai usar um linguajar específico, ele vai usar ideias específicas. E isso a gente consegue perceber.
Da mesma forma como quando um espírito que quer o nosso bem, que quer nos apoiar, que quer nos orientar, ele vai comunicar-se com a gente de maneira diferente. Correto? Então a gente precisa aprender a discernir isso. E também tem as nossas auto-obsessões, né? Tem as obsessões dos nossos companheiros, tem as nossas auto-obsessões. Ou seja, são um conjunto de crenças, de pensamentos e de sentimentos que a gente compõe a nossa personalidade e que a gente se retroalimenta deles. E isso pode gerar ansiedade, né? Um exemplo claro, se eu acredito que o mundo está cada vez pior, vocês acham que a gente vai estar mais ansioso ou menos ansioso? Mais ansioso, né? Então as minhas crenças vão determinar o meu estado de ansiedade. O meu obsessor, ou o meu desafeto, ou o espírito que não quer eu viver bem, o que ele vai fazer com essa minha crença? Ele vai potencializar em mim. Então vai juntar a minha crença com o processo obsessivo. Correto? Ah, mas e aí, Pedro, a gente tem que tomar como é que fala? Um descarrego, alguma coisa assim? Não, tudo bem, se você quiser fazer, pode fazer o que você quiser. Mas o principal é que você tenha consciência desse processo. E a chave para mudar está dentro da gente. Correto? Por quê? Pelo fato simples de que as trevas nunca abarcam a luz, mas a luz abarca as trevas. Correto? Quem acha que o mal tem mais poder do que o bem, na verdade está equivocado. Porque se assim fosse, nós não estaríamos nem aqui. Eu sempre falo, esse planeta já teria explodido. Né? Não, nós somos controlados, nós fomos criados, desenvolvidos e planejados por uma força maior do bem. E quando eu transformo essa crença teórica em prática, ou seja, quando eu me alimento espiritualmente disso, eu posso ter o obsessor que tiver, eu posso ter a influência espiritual que tiver, ele pode tentar quanto ele quiser, mas ele não consegue me derrubar. Correto? Então a chave está dentro da gente. Existem causas espirituais? Existem. É um processo que nós estamos convivendo o tempo todo. Mas quem determina o meu estado de espírito, quem determina a psicosfera que eu vou emanar e transitar, sou eu. Não é a espiritualidade. Por mais débitos que eu tenho, porque nós estamos aqui não pura e simplesmente para sofrer, mas para resgatar e reparar o que nós fizemos de errado, mas também para a gente se desenvolver e ser feliz. Essa é a proposta divina. E é isso que a gente precisa acreditar. A obsessão sempre deve ter um olhar cuidadoso, né? Porque sempre pode trazer algum malefício para o nosso corpo físico, né? Se a gente não tivesse esse contato espiritual, né? A gente não tiver um cuidado, né? Sim. O que fazer quando a ansiedade começa a atrapalhar suas relações pessoais e acadêmicas? Eu sempre costumo falar, eu aprendi algum tempo atrás, um grande amigo meu, uma vez me disse, Pedro Paulo, nós temos que aprender a ser responsáveis pela nossa paz e pela paz dos outros. Às vezes a gente acha que a gente tem que cuidar só da nossa vida e cada um cuida da sua. Tudo bem, isso está certo. Mas eu também sou corresponsável pelas pessoas que me rodeiam. E é interessante porque a gente usa alguns termos e não repara que às vezes, se a gente pegar a essência dos conceitos, isso serve para a gente. Por exemplo, é muito fácil a gente olhar, principalmente no mundo de hoje, na época de hoje, dizer assim, mas fulano é ladrão, fulano roubou, né? Fulano rouba, fulano faz isso e aquilo. Mas se a gente trazer para uma reflexão para a gente, será que eu também não roubo a paz dos outros, o bem-estar dos outros, a tranquilidade dos outros, com as minhas confusões, com os meus barulhos, né? Com as minhas insatisfações, com as minhas incoerências? Então a gente precisa, Jesus sempre pregou isso, né? Eu preciso ter um olhar mais crítico para mim e não para o outro. Correto? Eu atendo casais, né? Faço terapia de casal. E sempre os casais chegam apontando um para o outro. Né? Mas o fulano é assim, o fulano é assado, porque eu gosto com a tampa para baixo, ele gosta com a tampa para cima, eu gosto da casa arrumada, ele gosta de tudo desarrumado. Ele bota a toalha em cima da coisa, ela não para de limpar as coisas, e aí aquela confusão toda, né? Que a gente já sabe que é um relacionamento.
Aliás, os jovens, né, que vão casar, já se preparem, porque o negócio é brabo, né? Mas a gente precisa perceber também, primeiro, não existe o certo e o errado, eu canso de falar isso. O que existe são perfis diferentes, pessoas diferentes. Qual o problema de ter uma pessoa que quer limpar a casa o tempo todo? Nenhum, desde que ela limpe, eu não. Né? Qual o problema também de vez em quando a gente não querer arrumar as coisas? Nenhum. Cada um vive o estilo que quer. Eu não estou matando, eu não estou roubando. Eu só não quero arrumar tudo direitinho. Né? Mas tem gente que não, que começa a julgar o caráter das pessoas por preferências. Ah, mas fulano é muito desorganizado. E se é desorganizado, não serve para nada. Uai, só porque o cara não quer arrumar as coisas daquele jeito, não serve para nada? Né? Quer dizer, a gente começa a querer botar as pessoas num padrão que a gente acha que é certo. Isso gera ansiedade, isso gera conflito e isso gera desentendimento e principalmente rompimento. Né? A gente precisa aprender a conviver com o contraditório. Aliás, eu acho que nunca nós fomos tão chamados a isso como na época de hoje. Nós precisamos aprender com o contraditório. Eu vejo muitas pessoas falando de respeito à diversidade, mas quando vem uma diversidade contra você, você não consegue respeitar. Você começa a querer discutir, você começa a querer, né, se inflamar. A gente precisa aprender isso. Jesus demonstrou isso muito bem. Eu me lembro da passagem da mulher de Samaria, né? Quando ele foi até Samaria e tinha uma mulher lá perto do poço, e ele pediu para ela pegar água, e ela ficou assustada, e os discípulos também, que ele estava falando com a mulher, porque não podia falar com a mulher. Primeiro, porque ela não era da mesma crença dele. Segundo, que era uma mulher e não podia falar com mulher. Segundo, que ela estava ali solteira, o marido dela não estava. Uma série de situações. E Jesus tranquilamente foi lá e fez aquilo, porque ele se conectava com as pessoas pela essência das pessoas. E eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Né? A gente precisa parar de olhar só o cartão de visita. Vamos além do cartão de visita. Ah, mas porque é jovem? Sim, é jovem, mas tem alguma coisa além da juventude. Ah, porque é velho, mas tem alguma coisa além da velhice. Nós não somos esses rótulos. Eu acho que o grande problema nos relacionamentos é quando a gente começa a colocar os rótulos. E eu estou falando isso por mim. Todos nós, eu fui criado, né? Eu estou dentro de uma sociedade preconceituosa. Correto? E a gente precisa se sobrepor a isso. Porque às vezes a gente perde grandes oportunidades de grandes relacionamentos, de grandes casamentos, por causa dessa questão dos rótulos. A gente fica sempre no superficial, Vamos além. Vamos ver o que a pessoa tem. Ah, a pessoa é consumista, tá, mas ela é caridosa. Então vamos pela caridade dela. Correto? Ninguém é perfeito. Nós estamos ainda tentando ver como é que a gente vai sair no final disso tudo. Né? A ansiedade tem tratamento? Como podemos começar no combate da ansiedade? Eu vou falar de um clichê, mas o autoconhecimento é fundamental. Por quê? Dentro das doenças mentais, dentro dos problemas mentais, existe uma coisa que a gente chama de pensamentos automáticos ou comportamentos condicionados. Os pensamentos automáticos ou os comportamentos condicionados, eles fazem parte de um processo que a gente chama de inconsciente. E tudo que é inconsciente, eu dificilmente tenho controle. Correto? Então, o autoconhecimento, ele dá consciência para essas coisas que eu não estou sabendo lidar. Por isso a necessidade do autoconhecimento. Porque eu começo a perceber coisas que eu não estava percebendo. Né? Coisas que talvez eu fui criado daquela maneira, a vida inteira eu acreditei daquele jeito, ou eu sempre pensei daquele jeito e reagia daquele jeito. Então, o autoconhecimento é a porta de entrada do tratamento para a ansiedade, onde a gente para. A psicologia, ela tem várias metodologias, né, de abordagem, de tratar as doenças mentais. E uma delas é um exercício de você registrar os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas atitudes. Por quê? Porque quando a gente está vivendo aquela situação, às vezes nós estamos num processo que a gente chama de reatividade. A gente só está reagindo, a gente não está parando para pensar, para refletir. Então anote tudo, de bom e de ruim. E depois, com calma, vá analisar. Você vai começar a tomar consciência de certas coisas que você nem sequer está percebendo o que está acontecendo.
né? Mas tem tratamento sim, e é necessário, tá? Às vezes a gente ignora certas situações e aí esse processo vai aumentando muito. A ansiedade é uma constante na sociedade atual. Como não ser ansioso em um mundo eletrizante? Além dos aspectos espirituais, podemos modificar algo para nos tornarmos menos ansiosos, como, por exemplo, a alimentação? Ixi, agora pegou. Se eu for falar de alimentação, eu estou lascado aqui, vai todo mundo me derrubar. Esse quesito, eu ainda tenho que, talvez, gastar mais encarnação para poder liberar. Porque a alimentação comigo é complicado. Mas vamos lá. No mundo eletrizante, realmente, nós estamos vivendo um momento da sociedade que nós nunca vivemos. É a era da informação, da tecnologia, né? E de uma maneira muito abundante, muito rápida. Isso os estudiosos já estão classificando, uma das causas desse movimento, os estudiosos já estão classificando como um processo, uma patologia chamada síndrome do pensamento acelerado, né? Porque hoje nós estamos vivendo quase o tempo todo em multitarefa. O que é multitarefa? A gente faz várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente ouve música, a gente está aqui, aí já tem aí o Zap, já está dizendo o que vai acontecer daqui a pouco, o outro já está mandando uma foto, né? E daqui a pouco tu já pode fazer isso, fazer aquilo. Então, nós estamos tendo essa possibilidade. Eu não sou partidário de demonizar ou de sacrificar, ou então de julgar qualquer coisa que uma geração traga. Eu acho que tudo serve como aprendizado, tudo. Porque se a gente for olhar a história da humanidade, em vários momentos a gente teve saltos, a gente teve evoluções, a gente teve inovações. Então não é agora que está tendo inovação. A gente já vem nesse processo há muito tempo. O que a gente precisa é aprender a lidar com tudo isso. E nessa tentativa de lidar, é óbvio que nós vamos ter erros e acertos, né? Esse volume de informação que está chegando até a gente é bom? É muito bom. Facilita, otimiza, né? Faz com que a nossa vida fique mais prática? Sim, com toda certeza. Mas eu preciso também filtrar e ver qual é a intensidade disso e o que eu posso dar conta. Correto? Porque senão daqui a pouco eu estou estimulando o meu cérebro a um nível de rotação, né, de raciocínio, que ao invés de me favorecer, vai esgotar. A gente não pode pensar que pensar é infinito. Não, eu tenho também um limite para isso. E eu acho que a ansiedade vem muito hoje disso. A gente está recebendo muita informação e não está conseguindo dizer, não, isso aqui eu dou conta, isso aqui eu não dou conta. É preciso que a gente tenha inteligência emocional e cognitiva para a gente começar a separar as coisas. Porque senão a gente vai querer experimentar tudo e aí não vai dar certo. A gente vai entrar em colapso, com certeza. A gente não vai dar conta, tá? Então procure ver aquilo que te deixe bem, aquilo que realmente te faça, e aí a gente tem que separar dois conceitos importantes. Uma coisa é algo que me dá um prazer imediato, que me alivia. Outra coisa é algo que me fornece uma base para que eu me desenvolva, tá? Só prazer imediato não me desenvolve. Então, às vezes, eu quero só uma coisa só para me entreter, só para me fazer, não me desenvolve. Me alivia, me relaxa e tudo mais. Mas, às vezes, para que eu dê um passo adiante, eu preciso de coisas mais profundas, de conteúdo mais profundo, de reflexões mais profundas, né? Então, a gente precisa dosar esse processo, ok? E a alimentação é importante sim, gente, saudável, tá? Não façam como eu. Eu adoro Big Mac, eu adoro lasanha, pizza. Carboidrato, eu tava pensando, eu não sei quem obsedia quem, se eu obsedia o pão ou o pão me obsedia, mas que a gente tem uma ligação reencarnatória, eu acho que desde Cristo eu já venho comendo pão, aquele pão redondo, porque eu adoro pão, é um negócio assim que quente, então Deus o livre. Completando um pouco, no momento de crise, a meditação, por exemplo, ela pode ajudar também, assim como a alimentação? A meditação, o controle da respiração, né? São mecanismos neuropsicológicos que aliviam a tensão, que ampliam a nossa consciência, que faz com que a gente conecte com a espiritualidade, com o nosso anjo guardião, né? Aliás, eu sempre sou defensor do anjo guardião, que eu nunca vi povo para ser mais maltratado do que anjo guardião.
Nós somos muito ingratos com nossos anjos. Eles estão aí o tempo todo, né? Só falta chacoalhar a gente, pelo amor de Deus, não vai por aí. E a gente está nem aí para eles. Mas eles vão ficar lá, eles sabem que nós somos assim, eles vão até o final com a gente, tá? Então, assim, quando a gente medita, às vezes a gente diz, mas para que eu vou fazer isso? É quando eu começo a desacelerar todo o processo, é quando eu começo realmente a me conectar e a perceber a sutileza da energia positiva que nos envolve, né? Alguns falam, é a conexão com Deus, e é mesmo, é quando você começa a entrar na faixa, é quando você pega a sua antena e sai daquelas coisas pesadas e negativas e começa a entrar num fluxo mais positivo. Então, se você quer se acalmar, é simples e complicado ao mesmo tempo no início, mas é simples. Pare sua mente, né? Se quiser fechar os olhos, se quiser ouvir mais música, faça um processo de respiração. Comece a fazer mais profundamente, inspire mais forte, né? Solte o ar devagar e deixe que o seu corpo comece a relaxar totalmente. O oxigênio, quando ele entra com mais profundidade, vocês sabem que ele vai para o cérebro e ele diminui todo o nosso processo de tensão, correto? Façam isso e começam a pedir, não importa quem a gente seja, os erros que a gente fez, as culpas que a gente tem, não importa. É um autocontrole, um autodomínio que você faz com a sua mente, o seu espírito e com as suas emoções. Ok? Lembrando para quem chegou depois do começo, nós estamos falando sobre ansiedade e o tema de hoje é: você também é ansioso? A próxima pergunta: como lidar com uma pessoa super ansiosa? Como posso ajudar um amigo? O Emmanuel uma vez falou para o Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Essa resposta é paciência, paciência e paciência. Tá? A gente tem que ter paciência para quem tem um processo de ansiedade muito grande. Além de paciência, a gente tem que procurar vibrar numa faixa diferente. Porque o ansioso, ele já está ali na batida dele, ele já está estressado, né? Já está pilhado. Então, se você for pilhar, estressar junto, não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você não consegue lidar, então é melhor você ficar calado, que você atrapalha menos. Tá? Mas busque se reformar. E principalmente, se ele está estressado, procure a paz dentro de si. Lembra que eu falei da luz, das trevas, né, do mal, do bem? Quando a gente traz a paz, naturalmente a gente vai envolver o outro. A gente tem às vezes um comportamento, às vezes equivocado, que é de querer porque querer controlar e mudar o outro. Faça isso com você. Mude você, que você vai atrair o outro. Correto? A minha filha, quando a gente chegou aqui em Brasília, ela comprou uns adesivos para a janela, ela botou uma frase que sempre corre por aí, que diz: ao invés de você cuidar da borboleta, cuide dos jardins, do seu jardim, que as borboletas vêm para ele. É mais ou menos assim, eu não sei decorado. Então, se você quer ajudar alguém que está ruim, cuide de você. Seja o mais equilibrado possível, que você vai ajudar aquela pessoa. Das duas ou uma. Ou aquela pessoa vai vir atrás de você e vai querer saber como é que faz, ou ela vai embora, porque ela não vai aguentar. Correto? O ansioso, o crônico e tal, ele não vai aguentar. Né? E aí, é uma escolha de cada um. Só para lembrar que nossos auxiliares estão passando no salão, recolhendo perguntas. Quem ainda quiser, ainda tem um tempinho para passar as perguntas para o nosso convidado. A próxima pergunta: como explicar para as pessoas que estão à sua volta que a ansiedade não é brincadeira? Eu acho que, principalmente dando alguns fatos, mas é preciso que você tenha muito acolhimento, porque e também respeito, né? Nem sempre o fato de eu querer ajudar alguém significa que aquela pessoa quer ajuda. Tem isso, né? Porque cada um tem seu tempo. Hoje, né, na idade que eu tenho, muita coisa eu entendo, mas antes não. Eu não queria saber, eu queria tocar a minha vida. Correto? E é preciso que a gente também aprenda a lidar com isso, com o tempo de cada um, o momento de cada um, porque senão a vida vira um inferno.
para você e para o outro. Né? Mas, assim, tente colocar para aquela pessoa, fazer com que aquela pessoa reflita se o modo de viver, as reações, os sentimentos que ela está tendo são positivos. Se a maneira como ela está querendo resolver os problemas tem dado resultado positivo. Né? Eu acho que é uma maneira de você ajudar a pessoa a refletir. Não apontando o dedo, não julgando, não criticando, mas fazendo um processo de autorreflexão. Né? Pergunte se realmente está bem, pergunte se está valendo a pena dessa forma. Né? E aí sugira, de repente, aquilo que você conseguiu ver que é bom para aquela pessoa e deixe ela decidir. Tá? Deixe ela decidir. Exatamente, a gente só consegue ajudar a pessoa que quer ser ajudada, né? Não tem como a gente forçar, porque senão acaba piorando a situação, né? Acaba piorando a situação. O TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, é uma forma de ansiedade? O transtorno obsessivo compulsivo já é um transtorno de ansiedade, já é uma ansiedade num grau mais elevado, bem mais elevado, já gera um sofrimento psíquico enorme, né? E faz com que você comece a disfuncionar, ou seja, você não fica mais funcionando direito, né? E vira uma obsessão, porque a pessoa ela não consegue mais ficar bem se ela não cumprir aquele ritual, aquele procedimento. Tá? Ela realmente entra em sofrimento. E isso gera um efeito colateral muito grande por causa dos relacionamentos. Porque a pessoa que tem o TOC, que tem o transtorno obsessivo compulsivo, na cabeça dela, ela tem que fazer daquela forma. Ela tem que agir daquela maneira, com aquele tipo de comportamento. Se ela não fizer isso, ela vai entrar em sofrimento. Até aí tudo bem, que é a pessoa com ela mesma. O problema é quando ela começa a querer que todo mundo faça. Aí complica. Né? Porque eu tenho TOC, tu não. Aí eu começo a fazer de um jeito, eu quero que tu faça e tu acha isso absurdo. Eu não acho absurdo, eu acho natural. Mas eu não sei que o meu natural não é natural, é disfuncional. Está errado. E aí precisa de tratamento. Né? É considerado um transtorno de ansiedade, precisa de tratamento, a pessoa precisa perceber, né, buscar ajuda, porque senão a vida dela começa a entrar em parafuso. E de quem está do lado também. Tá? Tem pessoas que têm problemas seríssimos de relacionamento por causa do transtorno obsessivo compulsivo. Tá? Então, sempre a melhor saída é você baixar a cabeça, reconhecer e buscar ajuda. A família, né, sempre deve colaborar nesse momento, né? E eu acho que, assim, a gente tem que partir do princípio, ou pelo menos eu tento fazer isso na minha vida, que eu sou imperfeito. Né? Se eu sou imperfeito, o que eu tenho que fazer com essa minha imperfeição? Eu tenho que ter vergonha dela? Eu tenho que ter medo dela? Eu tenho que me achar culpado, o pior dos piores? Não. Eu tenho que buscar mudar. Né? Se eu não estou conseguindo mudar sozinho, então eu peço ajuda. Se eu não tenho força, eu rezo, eu oro, eu busco força na espiritualidade. Correto? Mas é uma responsabilidade minha. Não adianta nada eu ficar achando que tudo que acontece de problema na minha vida é por causa do outro. E a minha imperfeição, onde é que fica nessa história? Quer dizer que eu não participo de nada? Eu sempre sou vítima de tudo? Que, aliás, é um problema sério. Esse desfocamento da realidade. Né? Essa falta de percepção. É os filhos dizendo que o problema é os pais dizendo que o problema é o filho, a mulher dizendo que o problema é o marido é o coisa, o empregado, o chefe, o empregado. Quer dizer, ninguém se responsabiliza por nada. Está aí, o Evangelho está dizendo, todos os nossos problemas têm causas remotas e atuais, dentro da gente, dentro da nossa história, da nossa vida. Tem uma frase que o pessoal fala aí, né? Aceita que dói menos. Né? Se a gente aceitar logo essa condição, dói menos. A gente vai logo fazendo o que tem que fazer. Afinal de contas, nós estamos nessa vida para quê? Nós estamos aqui de férias ou a trabalho? Né? Nós estamos aqui para sermos felizes unicamente ou para atingir o nosso desenvolvimento e aí sim isso trazer uma felicidade, uma paz de espírito. São reflexões que a gente precisa fazer. Todos nós temos responsabilidades.
Nós não estamos aqui a passeio, gente. Nós podemos desfrutar de muita coisa positiva e boa que a vida nos traz, mas nós temos responsabilidades para com o nosso desenvolvimento. E a ansiedade, em muitos casos, é porque nós sabemos que temos que fazer isso, estamos adiando ou estamos querendo terceirizar esse desenvolvimento. Os filhos achando que é o pai que tem que fazer isso. Não, o pai ele te cria até 18, 19, depois é contigo. E vice-versa, né? Tem pai que cria filho para servir de muleta a vida inteira. Não, depois que tu cria o filho, ele segue. E você também tem que se reinventar, né? Não pode achar que tem que ficar chocando os ovos e a galinha debaixo do coisa o tempo todo, não. Até porque tem muita coisa para a gente fazer. Lá em casa, depois de 25 anos de casado, agora eu e minha mulher, a gente resolveu virar adolescente de novo. É o contrário, é síndrome do ninho abandonado pelos pais. A gente vai embora e deixa as meninas lá, tem duas, uma de 20 e uma de 24. Aí elas ficam ligando, onde é que vocês estão? Eu digo, rapaz, a gente não quer voltar não. Agora é nossa vez. A gente casou novo, teve filho novo, né? Já tão grande, agora se vira. Ah, mas eu não sei cozinhar. Entra na internet. www.tudogostoso.com.br. Você não passa fome. Não passa fome, de jeito nenhum. Eu aprendi a fazer arroz, lasanha, bolo, um bocado de coisa lá. Por isso que eu estou mais gordinho. Né? Então tem coisas que a gente precisa fazer. A expectativa de vida hoje, gente, é 80, 90, 100 anos. Eu já vi aí alguma coisa que os caras estão programando para 120, 140. Vai quebrar a Previdência Social, mas tudo bem. Né? Tem muita coisa para a gente fazer. A vida não é só criar filhos e a vida também não é só ter nossos pais fazendo tudo pela gente. Existem etapas. Quando a gente estuda psicologia de desenvolvimento, tem um autor famoso que ele fala de são 7 etapas que a gente tem na vida, 7 ciclos. Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente desencarna. Isso aqui nessa passagem. Agora a doutrina espírita diz que é maior, que tem mais coisa, né? Para trás e para frente. Então a gente precisa perceber o que significa essa maravilha que é estar encarnado, que é estar aqui, que é estar convivendo, que a gente está se relacionando, que a gente está aprendendo junto, os mais velhos com os mais novos, ou melhor, os mais idosos, não sei, com terceira idade, não sei como é que é politicamente correto, tem que chamar, fico até com medo agora de chamar alguma coisa assim, que ninguém mais sabe o que está certo e está errado, né? Mas assim, os mais experientes, os menos experientes, né? A gente tem que aprender com tudo isso. É uma dádiva que a gente está tendo no momento de transição planetária. E a gente precisa confiar nisso. Isso nos deixa menos ansiosos. Isso nos dá mais conforto. Entende? Quando a gente percebe, não, está tudo certo, vamos adiante que está tudo bem. Está tudo legal. Nós vamos aprender cada vez mais e ser cada vez melhores. Né? E não é porque a gente quer, é porque Deus quer. Quando Ele criou o plano dele, não está errado, não. A gente que acha que está errado, não está errado. Está tudo certo. A gente só precisa perceber isso. E isso diminui a ansiedade. Né? A ansiedade pode ser circunstancial em determinadas situações ou determinados grupos? Então, por exemplo, hoje eu estou ansioso, amanhã eu não estou? É possível? Sim, dependendo do que a gente chama de fator estressor. Né? E isso ocorre de acordo com a nossa habilidade, com a nossa competência, com a nossa familiaridade. Né? Quando você está num ambiente que você conhece, que você já lida, é natural que a sua ansiedade diminua. Quando você vai se deparar com um ambiente novo, com pessoas novas, a sua ansiedade aumenta, porque você não sabe o que pode acontecer. Né? Eu normalmente, uma vez no mês, dou palestra aqui nesse salão. No início, eu ficava mais ansioso, hoje não. Mas, por exemplo, hoje é um formato diferente, um público diferente, é a primeira vez que eu venho. Então, a ansiedade, ela aumenta. Né? Mas a gente tem que ter confiança na essência da nossa verdade. Né? É por isso que fazer o bem é bom, porque nos deixa tranquilo por dentro. Porque fazer o bem não tem erro. Não tem erro você fazer o bem. Vai dar certo no final. Por mais difícil que for, vai dar certo no final. Então, se você está calcado em valores positivos, valores que te autossustentam, você vai ter um frio na barriga, mas você vai porque você está confiante que é aquilo que você quer fazer.
E você está confiante não porque você é o bambambam. Bam, bam. Não, é porque você está no fluxo da vida. Você está diante das leis da vida. Correto? É a mesma coisa quando a gente estuda para uma prova e está seguro. Agora não estuda e vai fazer a prova, vê o que acontece. A gente só falta morrer do coração. Né? É a mesma coisa. Se a gente faz a nossa tarefa do dia a dia, qual é a nossa tarefa do dia a dia? Primeiro, verificar nossas imperfeições. Segundo, buscar mudá-las. E terceiro, fazer o bem. Faça essas 3 coisas por você. E você vai começar a se sentir seguro na sua vida. Mas pode sim ser circunstancial. Pode ter situações mais estressoras e menos estressoras. Né? E aí é importante, gente, quando a gente se depara com essas situações, porque ninguém é bom em todo tempo, né? Ninguém vai conseguir lidar com todas as situações. Você pedir auxílio, você pedir ajuda. Lá em casa tem certas coisas que a minha mulher faz, tem certas coisas que eu faço. No início era a maior confusão, agora não, já sei. Por exemplo, para pedir para baixar o preço das coisas, vai minha mulher na frente. Eu digo, vai lá, que eu não sei barganhar, eu não sei, negócio de pinchichar. Eu fico todo errado, mas ela vai. Ou então tem que conseguir uma coisa, persistir, teimar. Vai lá, que se disser um não, eu venho embora. Ela vai, consegue. Entende? Então a gente precisa utilizar o grupo que a gente tem, as pessoas que estão ao nosso redor, o potencial que cada um tem. Ninguém vai ser bom em tudo, mas algumas coisas cada um sabe fazer, né? A respeito do medo, ele pode levar à ansiedade e também levar a quadros depressivos? Pode. E aí é importante essa pergunta, porque tem 2 tipos de medo. Tem o medo natural, medo de ser assaltado, medo de cair de um prédio, medo de um carro atropelar a gente. Isso é um medo natural. E esse medo nos ajuda, por causa daquele sentido de autopreservação, né? E tem o medo egocêntrico. Esse medo, ele não é bom. Por quê? Ele é o medo do em si. O medo egocêntrico, ele diz assim, ou eu estou com medo porque eu não vou conseguir alcançar aquilo que eu quero, ou eu estou com medo porque o que eu tenho eu posso perder. E aí você fica o tempo todo no em si. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Então, se você não conquistou, você diz, e se eu não conseguir? E se não der certo? E se isso? E se aquilo? Se eu conquistei alguma coisa, e se eu perder isso? E se alguém me tirar? E se alguém me roubar? Aí você começa a entrar num processo irreal, imaginário. E auto-obsessivo. Né? É preciso que a gente entenda que tudo que nós temos na vida é de acordo com o nosso merecimento. Correto? E que nós não estamos sozinhos. Nós temos aí, como a gente já falou, 7 bilhões de pessoas junto com a gente. E nem sempre aquilo que eu acho que é justo para mim, é justo perante Deus. Eu estava vendo uma palestra de um outro companheiro, e ele estava falando que ele atendeu um rapaz que estava se preparando para o concurso. Aí ele virou para o rapaz e disse assim, mas agora esse concurso vai ser meu. Ele disse, por quê? Ele disse, essa vaga vai ser minha. Ele disse, muito bom, é legal você pensar assim. Mas por que você está pensando assim? Ele disse, porque hoje eu tive uma conversa com Deus. E Deus me disse que a vaga é minha. Aí disse que ele ficou assim, olhando para o cara, né? E ele disse, foi mesmo? Foi. Eu tenho certeza, essa vaga já é minha. Aí ele disse, olha, eu tenho 3 coisas para te dizer. A primeira, se você teve uma conversa com Deus, ótimo, porque agora que você percebeu, mas Deus sempre conversa com você. Talvez agora você percebeu que há essa possibilidade. A segunda é que Deus é realmente justo, né? Ele não faz nem mais nem menos para os seus filhos, ele faz de maneira igual. E a terceira é que se ele é justo, e tem várias pessoas estudando, e tem poucas vagas, quem você acha que Deus vai deixar entrar na vaga? Aí ele disse, quem estuda mais. Ele disse, pois é, então estude mais. Porque às vezes a gente acha que pode ter uma fórmula mágica, né? É só eu conversar, é só eu telefonar, é só eu ligar, mandar um zap e funciona. Não. Merecimento é uma questão de esforço e também de necessidade, tá? Nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo um capítulo da nossa eternidade.
Nós fomos abençoados pelo esquecimento, mas quem comanda essa história toda não esquece das coisas que a gente fez e das coisas que a gente precisa. Então, o tempo todo, a gente tem que sim fazer as coisas que a gente acha, buscar aquilo que a gente quer, mas nunca esquecer de que tudo que nós estamos vivendo e tudo que nós estamos querendo está submetido a uma vontade maior, que é muito mais sábia que a minha, muito mais inteligente que a minha, ao qual eu tenho que me submeter. Então, o meu livre-arbítrio, a minha liberdade, ela sempre tem que ser relativizada. A quem? A um poder maior, que não erra. Eu posso me enganar, eu posso escolher coisas erradas para mim, Deus não, né? Então é preciso que a gente tenha essa relação aí, em relação ao que eu tenho que buscar, ao medo, né, de não conseguir ou conseguir. Não se preocupe, a gente sempre vai ter aquilo que a gente precisa, sempre. O medo, então, ele é normal, né? Desde que não seja excessivo. Desde que não seja egocêntrico, né? Como eu não sei o que é melhor para mim, às vezes a gente não sabe, né? Ah, mas aí, tu casa ou compra uma bicicleta? Né? A gente não sabe. Então, a gente pede orientação, a gente pede sugestão, né? A gente só tem que se preocupar, às vezes, com as nossas incoerências. Ainda ontem eu falei aqui sobre isso. E sobre as nossas crenças limitantes. Por exemplo, eu atendo às vezes no consultório, chegam mulheres que dizem assim, doutor, para mim, homem nenhum presta. Eu digo, aham. Aí ela disse, mas eu quero me casar. Eu disse, você tem que escolher. Porque como tu quer se casar, se tu acha que nenhum homem presta, vai dar errado as duas. Ou tu fica solteiro e acha que nenhum homem presta, ou tu muda o teu conceito de homem e vai casar. Né? Porque aí, homem não presta. Aí eu vou me casar, eu fico com medo de ser traído porque tu acha que homem não presta. O tempo todo. Né? Porque a mãe falou, porque eu não sei quem falou. Então a gente precisa, às vezes, ser coerente com as nossas ideias, com as nossas expectativas. Senão a gente vai retroalimentar esse medo irreal, esse medo egocêntrico, né? Esse medo incongruente. Acabou, né? Não. Não? Ainda temos algumas perguntas. Eu tão feliz, porque sempre quando eu venho para cá me dão 30 minutos. Hoje me deu 50, eu fiquei feliz. Eu esqueci de te avisar que era 1 hora de programa. Então bora. Tem alguém ansioso aí, cansado? É verdade que certos remédios, inclusive anabolizantes, por exemplo, podem colaborar com o aumento da ansiedade? Eu não sei te responder, porque essa área ela realmente não é minha, né? Essa questão médica, psicofármaca. O que eu tenho de informação é superficial e eu sempre escuto que anabolizante não é bom. Mas não posso afirmar porque não tenho conhecimento técnico disso, né? O que eu posso falar é que tudo artificial, ele pode sim ser utilizado, mas de maneira específica e objetiva. Por quê? Porque nós somos feitos da natureza e a natureza nos traz tudo o que a gente precisa em termos de cura. Correto? Então, toda vez que eu começo a pautar a minha vida, ou a minha felicidade, ou meu controle de ansiedade, só em coisas artificiais, eu acho que a gente está se auto-enganando ou retardando um desenvolvimento natural. Correto? Eu não sou contra remédios, pelo contrário, existem casos que precisam, né, de remédios, principalmente por processos depressivos, que são processos mais severos e mais graves. Existe uma disfunção neurológica com a depressão e isso embarga, ou seja, impossibilita de um desenvolvimento psicológico, por isso que às vezes o remédio é importante. Mas a gente tem que ter em mente que tudo que é artificial tem que ser complementar, né? A gente sempre tem que buscar os nossos recursos naturais. E aí quando eu falo recursos naturais, tanto a nível da natureza externa como da natureza interna, a nível de mente, né? De espírito, de pensamento, de sentimento. Tá certo, obrigada. Como lidar com a ansiedade em crianças? Como poderia ajudar nossos filhos? Ajudando os pais. Quando o menino está dando problema, cuida da cabeça do pai e da mãe, quase sempre. Com raríssimas exceções, que existem casos, né, de
de patologias infantis, de psicopatologias infantis, em que precisam de tratamento, né, de medicamento e tudo mais. Mas na maioria dos casos, as crianças são reflexos dos pais, né? E aí é preciso que se tenha humildade. Enquanto minhas filhas eram pequenas, eu me lembro que eu recorri umas 2 vezes à ajuda profissional. Depois elas ficaram adolescentes, eu também recorri novamente. Porque uma coisa que eu ouço falar, né? Não tem manual para educar filhos. Não tem. Mas tem pessoas que podem nos ajudar. Né? É simples, não tem manual. Mas em determinado momento, um conselho, uma ajuda, um trabalho profissional pode sim muito ajudar a gente. Afinal de contas, a gente não estuda para fazer um bocado de coisa. Por que a gente não estuda para educar nossos filhos? A gente acha que só amor, só cuidado resolve os problemas da educação dos filhos? Não. Às vezes o problema está dentro da gente para a gente ajudar nossos filhos. Correto? Lá em casa todo mundo faz terapia. E quando eu falo terapia, eu não estou falando só do psicólogo. Existem várias formas de terapia. Isso aqui é um processo terapêutico que a gente está fazendo. Né? Terapia é o quê? Cuidar de si. Cuidar da gente. A gente também precisa de cuidado. Os pais precisam de cuidados. Eu ia muito para as reuniões escolares dos meus filhos, e aí falava-se dos problemas e tal, não sei o quê. E eu me lembro que uma vez eu levantei a mão, era uma psicóloga que estava dando uma palestra, e eu disse assim, eu já entendi, os filhos precisam disso. Só que quem é que cuida dos pais? Porque eu preciso de cuidado. Né? Eu tenho um bocado de coisa dentro de mim que me atrapalha na hora de educar meus filhos. E aí nós pais, mães, nós temos que ter humildade de reconhecer isso. Aliás, é um ato também para ensinar para os nossos filhos sendo praticado na gente. Porque o que adianta se eu me colocar como super-homem ou mulher maravilha, quando a vida vai sempre derrubar a gente em algum momento, para os nossos filhos? É melhor então a gente dizer quem realmente a gente é, para que eles aprendam também a lidar com as imperfeições e com as dificuldades deles. Quando minha filha mais velha tinha em torno de 14 anos, uma vez eu conversei com ela, disse, minha filha, seu pai tem uma série de defeitos. E falei um bocado de coisa que ela já poderia entender sobre a minha vida. Eu disse, eu estou lhe falando isso para você perceber que em todo momento da nossa vida, nós vamos ter sempre um apoio. Mas não é nosso pai e nossa mãe, é Deus. Deus é o nosso pai maior. E Ele vai nos autossustentar. Sejamos órfãos, estejamos em família disfuncional, de qualquer jeito. E foi uma coisa que eu sempre passo lá em casa. Às vezes a gente educa nossos filhos pelo medo. Olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, toma cuidado com isso. A gente está educando pelo medo. É melhor a gente virar para os nossos filhos e dizer, olha, pode acontecer alguma coisa. E quando acontecer alguma coisa, segura na mão de Deus e vai. Aí eu educo pela fé. Correto? Ao invés da gente ficar querendo eliminar as coisas, os desafios que a vida pode nos dar, é melhor eu me preparar para lidar com esses desafios. Só que tem momentos que eu não consigo. Mas aí quem eu recorro a isso? A Deus. A misericórdia divina, a providência divina. E isso lá em casa eu sempre passo para as minhas filhas. Em qualquer situação, em qualquer momento, óbvio, se eu e sua mãe puderem ajudar, nós vamos. Mas caso a gente não ajude, e vai ter momento que nós não vamos conseguir ajudar, busque Deus. E tenho certeza absoluta que você vai conseguir superar. E eu tenho essa certeza absoluta porque em todos os momentos em que eu sofri na minha vida e que eu não pude ter meu pai e minha mãe do meu lado, foi o meu pai maior que me sustentou. Então, para um cara imperfeito como eu, ele me ajudou, por que ele não vai ajudar os outros, especialmente minhas filhas? É uma questão de lógica, né? É uma questão de fato, de vivência. A gente tem que aprender a viver mais pela fé e menos pelo medo, apesar dos desafios que a vida nos oferece. Isso diminui nossa ansiedade, isso nos reconforta. Quando minhas filhas começaram a sair, ficar maiores e tudo mais, que a gente não pôde mais acompanhar, eu comecei a ter receio, eu comecei a ter medo, eu comecei a ter ansiedade, eu comecei a ter um bocado de coisa. Até que eu me vi não conseguindo mais dormir direito. Aí eu disse, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, e tem alguma coisa errada comigo. E aí eu comecei a conversar com o meu anjo da guarda, comecei a pedir ajuda.
né? Que eu já não deixo meu anjo da guarda tão sozinho. De vez em quando eu troco uma ideia com ele. Porque também o pobre, né? Está aí o tempo todo. E aí ele foi e falou para mim, ele disse, lembre-se que o que suas filhas tiverem de passar, não é a sua preocupação que vai evitar ou vai fazer alguma coisa diferente. Isso está dentro do processo de desenvolvimento de cada um. Até porque hoje elas são suas filhas, mas elas são filhas de um Pai maior e espíritos eternos, que tem todo um processo para se desenvolver. Então deixe que Deus cuide dela. É difícil, eu sei que tem muitos pais aqui, é difícil, né? A gente ama nossos filhos mais às vezes do que tudo, o que está errado, porque a gente tem que amar a Deus primeiro e depois nossos filhos. É outra educação que às vezes a gente não faz, né? Mas é um processo necessário para que a gente estabeleça a paz e viva principalmente sob a graça de Deus, de maneira prática, não de maneira teórica. Não apenas nas nossas palavras, não apenas no Pai Nosso, não apenas na casa espírita ou em qualquer outra religião, mas no dia a dia. Eu preciso entregar às vezes os meus medos, as minhas ansiedades e repousar o meu coração na graça de Deus. Senão eu não consigo viver sem estar ansioso. Ok? E a oração sempre é calma, né? A oração é uma forma de a gente se manter mais calmo, ter esse contato com Deus. Né? Com certeza, com certeza. Bom, agora nós temos o momento do RIA, que o Lucas vai explicar pra gente. Bom, agora é o momento do nosso RIA, um momento de reflexão, onde nós trazemos uma frase que possa auxiliar na reforma íntima. E hoje, a frase de hoje é: acalme seu coração, o mundo não acabará hoje, nem amanhã. Viva um dia de cada vez. Modifique seu modo de pensar para viver com tranquilidade. Eu vou repetir mais uma vez para ficar bem claro, para a gente lembrar. Acalme seu coração, o mundo não acabará hoje, nem amanhã. Viva um dia de cada vez. Modifique seu modo de pensar para viver com tranquilidade. E eu queria aproveitar para fazer um convite. Nós somos da Mocidade e o dia de Mocidade é todo sábado, às 5 horas da tarde, até umas 7. E nós recebemos alunos de 18 a 21 anos. Mas, caso tenha alguém com mais de 21 anos que queira conhecer, vai ser muito bem-vindo. Para finalizar, gostaria de fazer uma indicação bibliográfica para quem quiser complementar um pouco mais sobre esse assunto. Livro Renovando Atitudes, de Hamed. Livro Liberte-se da Ansiedade, de Severino Barbosa. Superando a Ansiedade, de Eulácia Bueno. E o livro Medos, Fobias e Pânico, de Lourdes Possato. Depois a gente vai disponibilizar essa relação de livros na nossa rede social. Bom, então eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença, com certeza foi esclarecedor para mim e para todos. E gostaria de fazer um convite especial a vocês para o nosso próximo programa do Fala Mocidade. O Fala Mocidade ele acontece a cada 2 meses aqui na casa, então o nosso próximo programa vai ser só em janeiro, no dia 20 de janeiro. E nós estaremos com um novo formato de programa. Ele não será mais um programa de perguntas e respostas. Nós vamos trazer uma outra proposta para vocês aqui na casa. E eu convido para que vocês venham. A gente vai estar falando sobre um tema muito legal também, com um convidado muito especial no dia 20 de janeiro de 2018. A gente vai estar sempre disponibilizando nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. E daqui a alguns dias, esse vídeo do programa vai estar disponibilizado no YouTube para quem quiser assistir. É isso, muito obrigada, então. Obrigado.